dos auxiliares do juiz, funcionários e serventuários da Justiça. Artigo 42. Os funcionários ou serventuários da Justiça Militar são, nos processos em que funcionam, auxiliares do juiz, a cujas determinações devem obedecer. Escrivão. Artigo 43. O escrivão providenciará para que estejam em ordem e em dia as peças e termos dos processos. Oficial de Justiça. Artigo 44. O oficial de justiça realizará as diligências que lhe atribuir a Lei de Organização Judiciária Militar e as que lhe foram ordenadas por despacho do juiz, certificando o ocorrido no respectivo instrumento, com designação de lugar, dia e hora. Diligências. Parágrafo 1º. As diligências serão feitas durante o dia, em período que medeie entre as 6 e as 18 horas, e sempre que possível na presença de 2 testemunhas. Mandados. Parágrafo 2º. Os mandados serão entregues em cartório, logo depois de cumpridos, salvo motivo de força maior. Convocação de substituto. Nomeação ad hoc. Artigo 45. Nos impedimentos do funcionário ou serventuário da Justiça, o juiz convocará o substituto e, na falta deste, nomeará um ad hoc, que prestará compromisso de bem desempenhar a função, tendo em atenção as ordens do juiz e as determinações de ordem legal. Suspeição de funcionário ou serventuário. Artigo 46. O funcionário ou serventuário de justiça fica sujeito, no que for aplicável, às mesmas normas referentes a impedimento ou suspeição do juiz, inclusive o disposto no artigo 41. Seção 3. Dos peritos e intérpretes. Nomeação de peritos. Artigo 47. Os peritos e intérpretes serão de nomeação do juiz, sem intervenção das partes. Preferência. Artigo 48. Os peritos ou intérpretes serão nomeados de preferência entre oficiais da ativa, atendida a especialidade. Compromisso legal. Parágrafo único. O perito ou intérprete prestará compromisso de desempenhar a função com obediência à disciplina judiciária e de responder fielmente aos quesitos propostos pelo juiz e pelas partes. Encargo obrigatório. Artigo 49. O encargo de perito ou intérprete não pode ser recusado, salvo motivo relevante que o nomeado justificará para apreciação do juiz. Penalidade em caso de recusa. Artigo 50. No caso de recusa irrelevante, o juiz poderá aplicar multa correspondente até 3 dias de vencimentos, se o nomeado os tiver fixos por exercício de função, ou se isto não acontecer, arbitrá-lo em quantia que irá de 1/10 à metade do maior salário mínimo do país. Casos extensivos. Parágrafo único. Incorrerá na mesma pena o perito ou o intérprete que, sem justa causa, alínea A, deixar de acudir ao chamado da autoridade, alínea B, não comparecer no dia e local designados para o exame, alínea C, não apresentar o laudo ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos. Não comparecimento do perito. Artigo 51. No caso de não comparecimento do perito sem justa causa, o juiz poderá determinar sua apresentação oficiando para esse fim a autoridade militar ou civil competente, quando se tratar de oficial ou de funcionário público. Impedimentos dos peritos. Artigo 52. Não poderão ser peritos ou intérpretes, alínea A, os que estiverem sujeitos à interdição, que os inabilite para o exercício da função pública. Alínea B, os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. Alínea C, os que não tiverem habilitação ou idoneidade para o seu desempenho. Alínea D, os menores de 21 anos. Suspeição de peritos e intérpretes.
Artigo 53. É extensivo aos peritos e intérpretes, no que lhes for aplicável o disposto sob suspeição de juízes. Capítulo 2 das partes. Seção 1 do acusador. Ministério Público. Artigo 54. O Ministério Público é o órgão de acusação no processo penal militar, cabendo ao Procurador-Geral exercê-la nas ações de competência originária no Superior Tribunal Militar e aos procuradores nas ações perante os órgãos judiciários de primeira instância. Pedido de absolvição. Parágrafo único. A função de órgão de acusação não impede ao Ministério Público de opinar pela absolvição do acusado, quando entender que, para aquele efeito, existem fundadas razões de fato ou de direito. Fiscalização e função especial do Ministério Público. Artigo 55. Cabe ao Ministério Público fiscalizar o cumprimento da lei penal militar, tendo em atenção especial o resguardo das normas de hierarquia e disciplina, como bases da organização das Forças Armadas. Independência do Ministério Público. Artigo 56. O Ministério Público desempenhará as suas funções de natureza processual sem dependência a quaisquer determinações que lhe emanem de decisão ou despacho de autoridade judiciária competente, no uso de atribuição prevista neste Código, e regularmente exercida, havendo no exercício das funções recíproca independência entre os órgãos do Ministério Público e os da ordem judiciária. Subordinação direta ao Procurador-Geral. Parágrafo único. Os procuradores são diretamente subordinados ao Procurador-Geral. Impedimentos. Artigo 57. Não pode funcionar no processo o membro do Ministério Público. Alínea A. Se nele já houver intervindo seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até terceiro grau inclusive, como juiz defensor do acusado, autoridade policial ou auxiliar da justiça. Alínea B. Se ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções. Alínea C. Se ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Suspeição. Artigo 58. Ocorre a suspeição do membro do Ministério Público. Alínea A. Se for amigo íntimo ou inimigo do acusado ou ofendido. Alínea B. Se ele próprio, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado pelo acusado ou pelo ofendido. Alínea C. Se houver aconselhado o acusado. Alínea D. Se for tutor ou curador, credor ou devedor do acusado. Alínea E. Se for herdeiro presuntivo ou donatário, ou usufruário de bens do acusado ou de seu empregador. Alínea F. Se for presidente, diretor ou administrador de sociedade ligada de qualquer modo ao acusado. Aplicação extensiva de disposição. Artigo 59. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto nos artigos 39, 40 e 41. Seção 2 do assistente. Habilitação do ofendido como assistente. Artigo 60. O ofendido, seu representante legal e seu sucessor podem habilitar-se a intervir no processo como assistentes do Ministério Público. Representante e sucessor do ofendido. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se representante legal o ascendente ou descendente, tutor ou curador do ofendido, se menor de 18 anos ou incapaz, e sucessor o seu ascendente, descendente ou irmão, podendo qualquer deles, com exclusão dos demais, exercer o encargo ou constituir advogado para esse fim, em atenção à ordem estabelecida neste parágrafo, cabendo ao juiz a designação, se entre eles não houver acordo. Competência para admissão do assistente. Artigo 61. Cabe ao juiz do processo, ouvido o Ministério Público, conceder ou negar a admissão de assistente de acusação. Oportunidade da admissão. Artigo 62.
o assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença, receberá a causa no estado em que se achar. Advogado de ofício como assistente. Artigo 63. Pode ser assistente ou advogado da Justiça Militar, desde que não funcione no processo naquela qualidade ou como procurador de qualquer acusado. Ofendido que for também acusado. Artigo 64. O ofendido que for também acusado no mesmo processo não poderá intervir como assistente, salvo ser absolvido por sentença passada em julgado, e daí em diante.